Essa semana eu estava conversando com um amigo chileno e eu perguntava a ele o que está acontecendo com o Chile. Por que o Chile, de uma maneira tão rápida, está se inclinando para a esquerda? E a resposta dele me fez lembrar um velho ditado que nós temos aqui na zona rural. E esse ditado diz o seguinte: não merece ter o que tem aquele que não defende o que tem. Ou seja, a geração de hoje no Chile não soube explicar os benefícios da liberdade econômica para toda a sociedade. Ou seja, eles não defenderam o legado das reformas liberalizantes do Chile. Por isso que aqui no Brasil nós também temos que ficar atentos, e principalmente contra essas falsidades que são atiradas contra o agro. Vejam o que disse essa candidata do Partido Comunista Brasileiro sobre o agronegócio. O agro, que eu falo, o agro é a indústria pobreza no Brasil. Nossa. Não, o agronegócio ele não gera pobreza. Como pode gerar pobreza um setor que de cada 3 empregos ele abriga 1? Ou seja, o agronegócio é um grande gerador de empregos, que traz, por consequência, a riqueza. E além disso, a consultora Kleffman ela fez um estudo muito interessante analisando o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que avalia a questão de saúde, de educação, de desenvolvimento econômico. O que você pode ver aí por essa tabela, que aqueles municípios agrícolas, principalmente os municípios que têm as culturas de cana-de-açúcar, de milho, de soja ou de algodão, eles têm um índice de IDH superior àqueles municípios que não são agrícolas. Isso prova cabalmente que o agronegócio ele gera bem-estar, ele gera melhoria na qualidade de vida, trazendo riqueza e não pobreza. Além disso, olha o que a candidata fala sobre o agronegócio, dizendo que ele invade propriedades. O agro concentra renda, expulsa a população, invade terras e indígenas, destrói o meio ambiente quem invade é outra turma aí. Não, é o agro, porque quem está por trás é o agro. Ou ela mente ou ela confunde. Se ela mente, o que é triste, ela está reverenciando a própria mentira. Ou ela está confundindo com o MST. E o MST não tem nada a ver com o agronegócio. O MST é um caso de polícia, é uma fábrica de invasões de propriedades desde a sua criação. Eles já invadiram mais de 6.000 propriedades rurais. Então o agronegócio não tem nada a ver com o MST, com esse tipo de ação. E além do mais, o Brasil ainda preserva em matas nativas, em vegetação nativa, cerca de 66% do seu território nacional. Ou seja, nós somos, dentre as potências agroalimentares, a que tem o melhor índice de preservação ambiental. E por fim, ela demonstra também na sua fala uma profunda ignorância sobre a questão da tributação. Se um produtor de soja exportar soja em natura, ele não paga ICMS por causa da Lei Candir, e o governo federal tem que ressarcir o Estado dessa diferença de tributação. Então, sai o dinheiro do governo federal para o governo do Mato Grosso do Sul, para o governo do Mato Grosso, para cobrir um tributo que o agro não paga, porque ele deveria pagar. Só que isso tem um outro dano para o Brasil, porque essa soja vai sair do país in natura. Ao invés de ser industrializada no Brasil, promover um desenvolvimento industrial até para iniciativa privada. Antes de mais nada, é uma profunda ironia você ver um membro do Partido Comunista falar sobre iniciativa privada. Ou ela não é comunista, ou ela não sabe o que é ser comunista, porque o comunismo ele é totalmente contra a iniciativa privada, como foi na antiga União Soviética, ou como foi aqui na própria vizinha, a Venezuela. Mas a grande desconhecimento da questão econômica é a seguinte: em primeiro lugar, ninguém exporta impostos. Por isso, quando o Brasil exporta soja ou exporta milho, ele não paga impostos como todos os nossos concorrentes. Só que os nossos concorrentes, além de não pagarem impostos, eles também são altamente subsidiados. Ou seja, os nossos concorrentes, eles têm um tratamento tributário mais favorável do que nós temos aqui no Brasil. E o que é pior de tudo, ela confunde as coisas quando ela fala, olha, nós devemos industrializar a soja. Claro que todo mundo gostaria de industrializar a soja, o milho e vender os seus subprodutos agregando valor. Agora, nós não fazemos isso justamente porque eles são tributados. Ou seja,
Aquilo que a Argentina fez é o que ela está propondo. Se você vê nessa tabela aí, por exemplo, cada vez que um agricultor vai exportar soja lá na Argentina, em torno de 65% da renda dele fica com o governo. É isso que ela quer fazer aqui na exportação de soja. E se ela quer agroindustrializar, ou seja, que a gente possa vender um farelo de soja ou um subproduto do milho, o que nós deveríamos fazer é retirar os impostos sobre as exportações desses bens já industrializados, coisa que nós não acontecemos hoje. Então, essa alta tributação dos produtos agrícolas industrializados são dos principais fatores pelo qual o Brasil não exporta o produto já acabado. Assim, quando eu vi essa fala da candidata, eu me lembrei de um comentário do Getúlio Vargas sobre os maus políticos. Ele dizia o seguinte, que há dois grupos de maus políticos no Brasil, aqueles incapazes e aqueles capazes de tudo. Os incapazes são às vezes aqueles que são incapazes de ter noções básicas da vida, como noções sobre a questão da tributação, ou são capazes de tudo, ou como a fala dessa candidata, que é capaz inclusive de destruir o agronegócio, transformando-o numa Venezuela. Assim, toda mentira contra o agronegócio deve ser combatida não com violência, mas com a verdade dos fatos.